Pai do Senhor, irmãos, quero desejar a todos nesta manhã de domingo, um domingo abençoado, cada um nos seus lares, neste confinamento, que estamos todos obedecendo a lei dos homens, né? E o Senhor nos ensina a obedecer, a sermos obedientes em tudo aquilo que nós fazemos. Então, nesta manhã eu quero desejar que a paz do Senhor Jesus Cristo entre sobre a tua casa, no seio da tua família, que nós possamos ter um domingo abençoado, né? Nós vamos iniciar a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos pedir que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos dê vitória, pedir que a mão do Senhor Jesus esteja estendida sobre nós. Antes de nós começarmos essa EBD, eu quero convidar todos para nós estar fazendo uma oração, neste momento, orando, buscando a face do Senhor, buscando o entendimento do nosso Deus, para que nós possamos vencer todos os dias, em todos os momentos, né? Vamos orar neste momento, pedindo a bênção e a vitória do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por este momento, que nós estamos aqui na tua presença, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua maravilha, te agradecemos pelo teu poder, Senhor. Fica conosco nesta manhã, nos ensina através da tua bendita palavra, ensina a todos aqueles que estão nos seus lares ouvindo, meu Deus amado, ensina a todos aqueles que estão na tua casa, neste momento, precisando de uma palavra, que a tua palavra possa vir de encontro à nossa necessidade neste momento. Papai querido, proporciona paz, felicidade, nos dá graça para suportar esses dias tão difíceis, Pai querido, para que o teu nome seja glorificado, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical, ela vai tratar do assunto, na sua lição de número 12. Já estamos chegando ao final da nossa lição, ao final do nosso trimestre. Essa é a penúltima lição. E nós temos na nossa lição hoje, 22 de março de 2020, vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, né? Jesus, o homem perfeito. Então nós vamos aprender a nossa lição falando sobre um assunto tão importante, tão maravilhoso. Esse assunto que veio a calhar para nós num período tão difícil em que nós estamos passando, num período tão complicado em que a humanidade está atravessando. Nós temos em Jesus Cristo a nossa saída, a nossa solução. Então eu tenho certeza que Deus ele vai nos mostrar um caminho melhor que nós devemos seguir. Então vamos aprender esta lição, Jesus o homem perfeito. Ela tem no seu textuário, baseado em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? A nossa verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, plenas e perfeitas, né? A nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso de número 40 até o 52, né? O objetivo geral da nossa lição é classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano, as duas naturezas de Cristo, né? Os objetivos específicos da nossa lição é expor a divindade de Cristo, de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então nós temos aqui esses três objetivos específicos
para nós estar passando para todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã, pela live do Facebook. Nós vamos estar aprendendo. Juntamente conosco está o diácono irmão Márcio. Ele vai estar trazendo para nós aqui, engrossando a nossa lição, nos trazendo parte do ensinamento, falando sobre este assunto tão importante, Jesus Cristo, o homem perfeito. Pai do Senhor, irmão Márcio. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, pessoal. Pai do Senhor, Igreja de Deus. É uma honra estar aqui nesta manhã para juntos aprender mais uma lição. Um tema muito importante, falando sobre Jesus, o homem perfeito. É algo inexplicável estudar sobre cristologia, a história de Jesus através da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, fechando em Apocalipse. E é algo muito maravilhoso. Espero que esta lição ela venha de encontro a cada coração, a cada vida, e que possamos aprender mais nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Márcio. Nosso pai está nos trazendo o primeiro tópico. Agora, porém, quero convidar você, vamos fazer uma leitura, importantíssimo, nós estamos acompanhando a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura diária, e aproveitar, quem ainda não conseguiu fazer uma leitura da Bíblia, aproveite este momento que nós vamos fazer. Você que não tem sua lição em casa, mas você pode acompanhar pela Bíblia, ou pelo aplicativo de celular, da maneira que você quiser. Lucas, capítulo de número 2, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso do 40 até o verso de número 52. Nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esta é a nossa leitura tão maravilhosa, importante para este dia, importante para este ensinamento, sobre como nós vamos falar sobre Jesus, que é o homem perfeito. Nós vamos entender a necessidade que Jesus tinha como homem, mas também a sua plena e perfeita divindade, ele sendo Deus, Nós vamos dar início a entrar. Nós queremos fazer uma aula bem simples, para que não seja cansativo aos irmãos. Nós vamos explicar de maneira bem simples, de maneira bem compacta, para que não seja pesado, Então, os irmãos acompanhem conosco a nossa introdução. Eu vou fazer a leitura da nossa introdução. Diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já no início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós,
exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, né? O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus, né? Nós temos no primeiro subtópico, diz assim, sua eternidade com o Pai, e no segundo subtópico diz seu atributo, grandezas e perfeições, né? Nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus veio como um homem e Jesus Cristo também, Ele é Deus. Então nós entendemos, e eu quero, antes de passar para o irmão Márcio, nos trazer uma breve palavra, esse breve ensinamento da palavra de Deus, que você abra comigo a tua Bíblia aí, Isaías, capítulo número 9, e o verso número 6, ele vai estar na nossa lição, mas eu só quero deixar uma pauta aqui para o irmão Márcio estar nos trazendo, né? Isaías, capítulo número 9, ele vai falar sobre o advento do Messias. O verso 6 diz assim, ó: porque o menino nos nasceu e o filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, para esse assunto tão importante que nós vamos abordar nesta lição, Jesus Cristo, um homem perfeito, nós entendemos que o verso de número 6, do capítulo 9 de Isaías, vai falar das duas naturezas de Cristo. Por que das duas naturezas? Porque ele diz assim, ó, um menino nasceu e um filho se nos deu. Quando fala que nasceu um menino, está falando de Jesus Cristo, nascido como homem, com todos os atributos humanos. E quando fala que o filho se nos deu, está falando que ele se deu, foi nos dado, né? Não foi criado, né, pelo mero acaso, não foi criado pelo homem, mas foi dado por Deus. Jesus Cristo quis se doar, Jesus Cristo quis, né? Já havia um plano da salvação para a humanidade, já havia um plano da divindade de Cristo para vir a este mundo. Então, aqui Isaías deixa bem claro que o menino que nasceu é a parte humana do homem, e o filho que se nos deu é a natureza divina de Deus. Então, mostrando nessa lição a importância de nós ressaltarmos que Jesus Cristo, ele veio como homem, mas era 100% Deus. É um assunto muito difícil, muitas pessoas acabam não entendendo essa humanidade de Cristo, mas ele foi 100% homem, né? E é isso que nós vamos aprender nesta lição. Então, o tópico de número 1 e o subtópico número 1 vai estar com o professor Márcio, que é um dos nossos professores de dominical. Ele vai estar nos trazendo a partir deste momento. Interessante dizer que quando se fala Jesus 100% homem e 100% Deus, não é que Jesus é 200% alguma coisa. Fala sobre a totalidade do ser chamado Jesus, que ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Esta é a mensagem que, quando a gente pronuncia essa palavra de 100% homem e 100% Deus, no sentido literal quer dizer isso, que ele foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus na sua totalidade. O tópico de número 1, ele vai dizer assim, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, acompanha aí comigo, não somente é eterno, como também é o Pai da eternidade. Antes da sua encarnação,
ele estava no Pai e o Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, chamado o capítulo da sabedoria. Se você ler o capítulo 8 de Provérbios, vai falar sobre a sabedoria que estava com Deus. Lá você vai encontrar os versículos dizendo assim, que por ela, pela sabedoria, é que reinam os reis, os príncipes, pela sabedoria é que tudo se fez. Interessante, acompanhe comigo aí rapidinho, Provérbios, capítulo de número 8, que vai dizer assim, olha, no versículo 12 em diante, versículo 12 diz assim: eu sou a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. Versículo de número 16: por mim governam os reis e príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Mas olha que interessante quando se fala da sabedoria de Deus, como ela faz alusão ao Cristo, que viria ao mundo, mas que era antes de o mundo acontecer. Por isso que na nossa lição vai dizer que a sua eternidade estava já com o Pai. Observe, versículo de número 22, ainda no capítulo 8 de Provérbios: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. E um pouco mais adiante, estava escrito assim, quando Deus firmava as nuvens de cima, quando fortificava os montes do abismo, eu estava com ele e eu era o seu aluno. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Isso que fala sobre Cristo, a eternidade, que já estava com o Pai. Interessante dizer que Paulo, ele também tem o mesmo pensamento. Quando ele começa a falar de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele fala este versículo, ele fala sobre o Cristo. E olha interessante, Colossenses capítulo de número 1, abre comigo rapidinho, Colossenses capítulo de número 1, versículo 16, 17 e 18, está escrito assim, porque nele foram criadas todas as coisas. Paulo está falando da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia. Interessante dizer que Paulo, quando fala isso, ele está falando do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus. Aquele princípio que a gente entende como um tempo, a gente entende como um tempo da criação. Na verdade, Paulo está falando que o princípio ali é Cristo. Por isso, nas palavras de Paulo, o verbo bereshit, ou no princípio, está escrito assim. É como se Paulo falasse assim para o povo: em Cristo criou Deus todas as coisas.
Lá escrito em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você pode fazer o trocadilho dessas palavras, dizendo as mesmas palavras que Paulo. Para Cristo criou Deus os céus e a terra. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Por Cristo criou Deus os céus e a terra. Então este é o significado de Cristo estar antes da fundação do mundo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso primeiro subtópico. Vale ressaltar também, aprimorando tudo aquilo que foi ensinado, muito bem ensinado aqui pelo nosso professor, o Márcio, que esse assunto de Cristo Deus, Cristo homem, não vem de agora, já vem, nós entendemos pela história da Bíblia, né, a história do cristianismo, que esse assunto, nas primeiras décadas depois de Cristo, ele era muito complexo, o homem não entendia direito. E nós vemos que no terceiro século, no ano 325, eles fizeram no concílio de Nicéia, ali aquela grande reunião, muito conhecida, em que eles tentavam discutir e descobrir realmente essa questão de Cristo homem, 100% homem, e Cristo 100% Deus, né? Aí teve vários seguidores, como Diário, que dizia que Jesus era um Deus minimizado, ele não era 100%, mas 50% Deus, e muitas questões foram criadas acerca disso, e isso só foi diluído completamente no concílio de Constantinopla, onde foi ali acertado pela Bíblia, pelo Espírito Santo, de que Jesus Cristo ele era realmente Deus, e Jesus Cristo ele era também homem, 100% homem e 100% Deus. Então essa questão não é fácil de se digerir, mas aqueles que gostam de Bíblia, que gostam da palavra de Deus, conseguem entender pelo Espírito essa dupla personalidade, não personalidade, mas essa dupla característica do nosso Jesus Cristo, homem, e o nosso Jesus Cristo Deus, né? Que é isso que trata diretamente a nossa lição. Então nós vamos para os atributos e grandeza de Deus, né? No segundo subtópico. Então Márcio pode dar continuidade. Falando sobre agora os atributos de Jesus, algo que é explicado na teologia sobre atributos, que pode se definir ou separar atributos como atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é isso? Atributos comunicáveis são aqueles que Cristo tem e que todo e qualquer cristão em Cristo também pode ter. Por exemplo, Cristo é o amor, é um atributo dele, ele é o amor. Porém ele disse assim em João capítulo de número 17, versículo 2 e 3, ele disse assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o mesmo atributo que Cristo tem, um atributo comunicável, que Cristo tem, ele é o amor. Ele disse: do mesmo jeito que eu sou o amor, vocês também podem amar uns aos outros. Este é um atributo comunicável que Cristo tem e todos nós como cristãos podemos ter. Porém existem outros atributos que são os atributos incomunicáveis. Quais são eles? Aqueles que Cristo tem e que nenhum outro ser humano pode ter. Por exemplo, a nossa lição ela vai falar sobre 5 e 4 deles são incomunicáveis. Vai falar sobre Cristo, a fonte da vida. Este, na minha concepção, é um atributo comunicável, que do mesmo jeito que Cristo é a fonte da vida, ele trouxe vida aos homens, todo e qualquer ser humano, isso está escrito lá em Atos, capítulo de número 3, versículo 15, e também João, capítulo de número 17, que fala melhor ainda. João, se você puder abrir a Bíblia, João 17, versículo de número 2 e número 3. Olha o que Cristo diz
sobre a oração dele por si mesmo. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, Cristo está dizendo, assim como o Senhor me deu poder para que toda a carne pudesse ter vida, ele diz assim, e a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida, o atributo vida, ou Jesus fonte da vida, ele pode ser comunicado. Cristo é a vida, nós recebemos a vida, e nós, através do Evangelho, mostrando às pessoas que Deus é a vida e Cristo é a vida, nós podemos levar vida a outras pessoas. É um atributo comunicável. Levar a vida àqueles que não têm mais vida, espiritualmente falando. Porém, outros atributos, falando sobre Deus é imutável, ele não muda, o ser humano muda. O ser humano, ele muda de opinião, ele muda de critério, ele muda de caminho, mas Deus não muda. Por isso se chama atributo incomunicável, que somente Deus e Jesus é e mais ninguém. Outro atributo incomunicável, falando sobre onipresente, onisciente e onipotente. Quem é o ser humano que tem essas qualidades? Nenhum. Somente Cristo, o Espírito Santo e Deus, unidos, é um só. Somente eles têm estas características, esses atributos, somente Ele. Amém? Importantíssimo ressaltar, com tudo isso que o pastor Diácono Márcio nos passou, nosso professor esta manhã, os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, onipresença e onisciência, né? Estão aí baseados na lição, a onipotência, Mateus 28, 18, onisciência, João 2, 24. Mas nós temos também um atributo incomunicável que nós consideramos um dos mais importantes da Bíblia, que está em Mateus 9:2, quase todo o livro de Hebreu, que fala sobre o perdão do pecado. Isso é um atributo incomunicável, é um atributo que só cabe a Jesus Cristo. Ele é o único que pode perdoar pecado. Jesus Cristo, ele foi recebido no céu, Hebreus diz, como um sacerdote que tem poder. Ele entrou, ele recebeu sua autoridade como sumo sacerdote de perdoar o pecado daqueles que a ele se chegam. Então esse atributo incomunicável de Jesus Cristo é um dos mais importantes para nós, para o homem, aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Só Jesus pode perdoar pecado. Homem nenhum na história, ou nenhum outro ser que apareceu aqui na terra tem esse poder de perdoar o pecado do homem, né? Nós vemos no Antigo Testamento que Deus perdoava o pecado, mas mediante o sacrifício trazido pela lei. Mas Jesus Cristo, ele sendo o homem perfeito, ele sendo Jesus o nosso Senhor, ele perdoa o pecado através do seu sangue, através do arrependimento do homem. Ele tem o poder de transformar as vidas. Então esse atributo incomunicável de Jesus, eu acredito que seja um dos mais importantes, porque se não fosse ele, eu e você não poderíamos estar aqui, né, para aprender essa lição. Nós vamos para o subtópico 3, resumo rápido, né? Vai falar sobre esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade, né? Esse assunto maravilhoso e importantíssimo, né, irmão Márcio? Verdade. É algo interessante que Jesus, mesmo sendo 100% Deus, ele deixou a sua glória, todo o seu poder, embora ele deixou de usar isso. Por exemplo, o atributo onipresença, ele agora, num corpo de carne como o nosso, ele não podia mais estar em todos os lugares.
Então ele deixou certos privilégios de que não pudesse, digamos, fazer mais como antigamente, estar em todos os lugares. E aí ele se esvaziou, escrito lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11. E é interessante você acompanhar esta leitura, porque é uma leitura muito linda, falando sobre o Cristo. Ele diz assim: o qual, sendo ele em forma de Deus, ou propriamente dito Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes despojou-se. A minha tradução está escrita assim: aniquilou-se, mas no original é despojou-se, tirou toda a sua glória e disse: eu vou para lá, não vou usar esta glória, e eu vou ser semelhante aos homens. Ele despojou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Ele teve que, como homem, aprender a ser obediente. Aquele que outrora somente mandava, agora ele vem para um corpo terrestre e agora ele tem que aprender a obedecer. Por isto que Cristo se esvaziou de tudo, para que hoje nós estivéssemos aqui, para glorificar o seu santo nome, para aprender no teu santo tempo. Amém? Essa passagem do capítulo 2, a partir do verso 5 de Filipenses, é maravilhosa, como o Romano já ressaltou, e antigamente, em algum tempo, essa passagem foi usada como cântico pela igreja para lembrar do sacrifício de Jesus. Lembrando que alguns têm essa doutrina do capítulo número 2, do verso de número 5, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, como a doutrina da quinose, né? Ou quinóticas, né? Doutrina que ensina, vai falar sobre o esvaziamento de Cristo, né? Você vê que Jesus Cristo, ele faz a oração, que nós vemos na lição, e pede ao Pai: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas Jesus Cristo em momento nenhum usou esse poder, essa glória, para benefício próprio. Você vê que no deserto Jesus teve fome, mas ele não fez aparecer comida para ele comer. Quando Satanás perguntou para ele, disse para ele que se é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão para saciar a sua fome, Jesus Cristo não quis, mas usou a palavra para combater, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em momento nenhum, nós vemos Jesus usando esse poder, essa glória, para benefício de si mesmo, mas ele usava o seu poder e a sua glória para ajudar as pessoas, porque ele veio como servo, ele veio para servir e não para ser servido. Este foi o grande mandamento do Senhor e é o grande mandamento para nós também, né? Nós estamos aqui para servir e não para ser servido, né? Essa passagem do esvaziamento mostra o quanto Jesus Cristo é importante para a salvação da humanidade, para que o homem entenda que Jesus Cristo, ele é o único caminho. Você vê que a Bíblia diz no capítulo de número 6, que sendo da forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que Deus não foi feito igual ao homem, mas foi feito semelhante. Ou seja, Deus não é igual em todos os aspectos, porque Deus, se fosse igual em todos os aspectos, ele tinha pecado. Porque o homem, ele é pecaminoso na sua carne, nos seus pensamentos, e Deus foi semelhante aos homens, não foi igual em todas as partes, porque ele era Deus, mas como homem não tinha nenhum pecado, né? Por isso essa doutrina é importante, nos mostrando que ele esvaziou-se da sua glória para mostrar, aniquilar na sua carne o pecado,
para que o pecado não tenha força contra o sangue de Jesus Cristo. Né? Nós vamos para o tópico 2, o segundo tópico da nossa lição, vai falar Jesus verdadeiro homem. Nós já vamos para o primeiro subtópico, o irmão Marcos vai estar nos passando, então, essa segunda parte da nossa lição. Falando sobre o segundo tópico, Jesus, o verdadeiro homem, e o tópico de número 1 diz assim: Jesus estava no seio do Pai, escrito lá em João, o Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 18. Quando este versículo, ele fala que Jesus estava no seio do Pai, a palavra original ali, no seio, ele se declara guardado, protegido pelo Pai. Ele estava desde antes da fundação do mundo protegido, como um pai que guarda o seu filho. Ele estava ali simplesmente guardado por Deus, para que no momento exato Deus pudesse revelar ele ao mundo e à humanidade, para trazer a salvação. Por isso, quando fala Jesus estava no seio do Pai, estava protegido por Deus neste exato momento. E João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: eu gosto muito de ler a Bíblia, acompanhar ela, porque ela nos dá um entender, um parecer melhor. O versículo 1 diz assim: no princípio, lembra que nós estudamos lá em Gênesis, aquele princípio? No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, além de estar com Deus, ele era Deus. O Verbo aqui, a palavra, o Verbo aqui é chamado como o Logos de Deus, a palavra de Deus, a Escritura de Deus, o Cristo da Escritura. E aí ele diz assim: ele estava lá no princípio com Deus, e nele estava a vida, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Cristo que estava guardado em Deus para a manifestação no tempo oportuno. Amém? O Cristo guardado, como o Márcio nos ensinou aqui, mas ao mesmo tempo ele não estava inativo, né, irmão? Ele estava participando diretamente de todas as coisas, ele estava em plena atividade, tanto na criação, né, como na formação. Nós entendemos que o que Colossenses nos ensina, que tudo foi criado por ele e para ele, né? Então ele estava em plena atividade, mas guardado por Deus no seio ali, para que no momento certo, no momento propício, o nosso Senhor Jesus Cristo entrasse no cenário do mundo, para que nós tivéssemos a esperança, né, de uma tão grande salvação. O 2 para profetizando no Antigo, profetizado, né, Jesus profetizado no Antigo Testamento. Bom, Marcos. Algo interessante aqui, que quando Jesus vem ao mundo, todos o estavam esperando. É como aquele e-mail que a gente manda, ou aquela mensagem que a gente pega no WhatsApp e manda uma mensagem para um grupo seleto de pessoas. Deus fez a mesma coisa quando Jesus veio ao mundo. Ele mandou os teus anjos, primeiro a pastores, e depois os pastores foram observar e viram o menino. Depois ele mandou a mesma mensagem para os magos do Oriente. Depois ele falou a mesma mensagem para Maria, e ele falou a mesma mensagem para todos. Naquele momento todos estavam esperando o Messias. Não entenderam corretamente que o Messias vindo de Deus, eles entenderam o Messias humano só. E quando fala sobre Jesus sendo profetizado, algo interessante aqui, eu falo muito aos jovens: esquece o Novo Testamento. Como é que você acha Cristo lá no Antigo Testamento?
Este foi o papel dos pais da igreja. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, Marcos, todos eles não existia Novo Testamento. Então eles foram buscar o Cristo nas Sagradas Escrituras lá no Antigo Testamento. É por isso que você vai ler Gênesis. Gênesis fala sobre a criação. Ele é a semente, Cristo em Gênesis, ele é a semente da mulher. E a lição vai falar assim: no Gênesis ele é a semente da mulher. E em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ele é conhecido, o Cristo nosso, conhecido como o sol da justiça. Se você ler Provérbios, Cristo é a sabedoria de Deus. Se você ler livro de Salmos, lembra Salmo de número 23? Ele é o nosso pastor. Então todos os livros, todos os 39 livros do Antigo Testamento sempre fizeram menção do Cristo que haveria de vir. Nenhum deles, ainda que Ruth ou o livro de Ruth não fala nada, absolutamente nada sobre Deus, mas você vê Deus agindo por trás das cortinas através da história. Deus fazendo acontecer através da história. O Cristo que estava por trás de toda a história. Era assim como era conhecido no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E os apóstolos conseguiram entender isso e trouxeram para nós um Novo Testamento, para ficar mais claro na nossa compreensão quem era o Cristo lá no Antigo Testamento. Então esse Jesus Cristo profetizado no Antigo Testamento era o Cristo, é o Cristo esperado por todas as nações. E como nós estamos estudando aqui no segundo tópico, falando sobre Jesus, o verdadeiro homem, então ele precisa ser encarnado, aparecer como homem. Por que Jesus precisa se encarnar e aparecer como homem? Paulo, escrevendo nas cartas aos Romanos, explica isso, e como o pecado entrou no mundo por um homem. Então, por um homem também o pecado foi tirado do mundo. Então Jesus Cristo não podia distorcer a ordem de Deus, a ordem da humanidade, a ordem que se seguira por vontade de Deus. Então nós vamos falar sobre o encarnado do Novo Testamento, né? O Filho de Deus tornou-se de fato carne, né? Vai mostrar para nós aqui a sua humanidade. Ele sentiu nossas dores, incômodo, teve fome, teve sede. No jardim ele teve agonia, experimentou profunda tristeza, né, irmão Marcos? A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, né? Mateus 27, 58 vai falar do... Vamos acompanhar essa lição aqui, só para a gente entender que a natureza de Deus era igualzinha à natureza do homem. Vai falar do corpo, da alma e do espírito, semelhante ao que Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 5 e verso de número 23, não é? Então você vê que Jesus ele era semelhante. Mateus 27, 58, bem rapidinho aqui, diz assim, ó: este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Está falando do corpo de Cristo. Marcos 14 e 34, mais um pouquinho para frente, olha só, Marcos 14 e 34 diz assim: e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então falou Mateus do corpo e Marcos da alma. E Mateus 27, 50 também vai falar sobre o espírito. Mateus 27, 50, né? Só para a gente encerrar essa parte aqui, diz assim: e Jesus, clamando outra vez, entregou o seu espírito lá na cruz do Calvário. Então você percebe aqui pela lição que Jesus Cristo, né, ele era verdadeiro homem, sentiu dores, tristeza, sentiu fome como nós sentimos, sentiu agonia, né, experimentou a agonia lá no jardim do Getsemane. Ele era dotado de corpo, alma
e espírito, né? Quarto tópico, né, irmãos? Do segundo, quarto subtópico do segundo tópico vai falar: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Irmão Marcos. Quando se fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, se você olhar hoje, estamos no século 21, no ano de 2020, propriamente dito em março de 2020. Observe como Jesus nasceu no tempo exato de Deus. Não nasceu antes, não nasceu depois, mas nasceu no tempo em que Deus tinha proposto para que tudo acontecesse. E assim é a nossa história. Às vezes nós falamos: pô, como eu queria ter nascido lá em 1970. Mas na verdade você nasceu no tempo exato. Tudo que Deus faz é perfeito. Observe, em sua presciência, lá no segundo parágrafo do tópico de número 4, diz assim: em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas que até hoje existem, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, até hoje Israel existe, também nasceu na Grécia, nasceu no Império da Grécia, por intermédio do seu idioma e da sua filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Até hoje, nas escolas, se estuda sobre Platão, sobre Sócrates, coisas que vieram desta época. Um pouco antes de Jesus, já existia o Império da Grécia. Os pensadores, os filósofos, aqueles que eram chamados como pensadores na época. Jesus nasceu neste exato momento, e também ele vai falar assim: e finalmente no Império de Roma, por meio das suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Interessante dizer que o nosso cronograma, o nosso horário, o nosso calendário, ele é o greco-romano, que vieram lá dos antigos, até hoje perdura isso. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nasceu no momento exato em que Deus quis, para que esses 3 reinos, ou essas 3 dinastias, até hoje imperadas em alguns lugares, elas ainda fazem menção de Cristo. Observe, quando o anjo veio lá no Antigo, quando o anjo veio falar sobre Jesus, ele falou sobre todas essas dinastias: o judeu, o grego e o romano. Todos eles tinham conhecimento de que haveria de vir o Messias. Por isso que quando Paulo fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, na completude de todos os tempos, Jesus nasceu no momento exato para mudar a história. Hoje, católico, espírita, crente, não crente, ateu, todos têm que olhar e dizer que houve um período antes de Cristo e depois de Cristo. Todos precisam passar por isso. Até na escola, todos que são ensinados da mesma maneira. Havia um período antes de Cristo, Jesus veio na plenitude dos tempos, e agora há um período depois de Cristo, que é o que nós estamos vivendo até hoje, até os dias atuais. Este tempo oportuno, importante, vê que Jesus Cristo nasceu na propagação desses 3 reinos importantes, que era a Grécia, Roma e Israel. Israel, pelos seus viés doutrinários, né, pela sua forma de mostrar Deus para o mundo, né? Israel era conceituado nessa área. A Roma, por ser uma grande dinastia, um
país forte, né, dominando todo mundo, e a Grécia, que havia caído seu império, porém influenciadora em todos os seus costumes e línguas em todas as nações. Então isso foi um momento importante, propício para a propagação do nome de Jesus Cristo, por isso que perdura até hoje, por isso que se completa realmente a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, veio no momento exato, né? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, né? O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e sob a lei de Roma, né? Que era importante, porque Roma era a cidade, né? Era o império da época, e Jesus Cristo precisava ser apresentado dessa forma, né, irmão? Nós vamos entrar no terceiro tópico da nossa lição, já partindo para o final. Nós temos alguns minutinhos, no máximo 10 minutinhos, já estamos encerrando a nossa lição. Nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, né? A humanidade de Jesus Cristo, o primeiro subtópico, o terceiro tópico, a humanidade de Jesus Cristo. Romanos. Interessante dizer aqui, falando sobre a humanidade de Jesus, é algo que eu estava estudando, e o autor da revista, pastor Claudionor de Andrade, ele fala algo aqui. Observe, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, mas era real, quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade, o seu poder como Deus, para suprir as suas carências. Como o nosso pastor falou lá, quando Jesus teve fome, teve sede, quando ele entrou em período de agonia profunda, ele disse: passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo que ele disse, ele poderia fazer, ele poderia falar: olha, eu vou passar este cálice, eu sou Deus e vou passar. Mas ele disse assim: não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então ele não usou a sua divindade para benefício próprio, e toda vez que ele usou a divindade, ele estava no poder do Espírito Santo. Aquele poder, a plenitude do Espírito Santo estava sobre ele. Lembra no batismo de Jesus, lá com João viu a pomba descendo em forma corpórea, para que Jesus fosse cheio, ele era cheio já, mas tivesse a dimensão da plenitude de Deus. Então, todas as coisas, quando Cristo curou, quando Cristo ressuscitou, quando Cristo fez, ele não fez pelo poder dele, ele fez pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, apoderando-se dele, fez todas as coisas. Falando sobre também nós, ele disse: vocês farão obras maiores do que aqui eu faço. Por quê? Não é porque nós somos algo, mas é porque temos a presença do Espírito Santo. E é por isso que Jesus foi apresentado ao mundo, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, mas era tão real quanto a nossa. E ele não usou da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Ele não transformou as pedras em pães, e todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam ele. O Senhor Jesus era o homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, que veio para servir e não ser servido. E é um exemplo para nós hoje, de servir aos outros, usar aquilo que Deus nos deu para servir aos outros e não ser servido. Amém? Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, é o segundo subtópico do terceiro tópico. E o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Veja que tem aqui uma disparidade muito grande, né? O primeiro Adão, formado pelas mãos de Deus, né? Tendo fôlego de vida assoprado pelo próprio Deus, num cenário perfeito, né?
que era o Jardim do Éden, num cenário maravilhoso, num cenário santificado, que era o Jardim do Éden. Assim mesmo, a Bíblia nos ensina, nós entendemos isso, que ele fracassou o primeiro Adão. E agora entenda, irmão, o último Adão, o cenário em que o último Adão entra no mundo, que é Jesus Cristo, num cenário em que o homem ele está totalmente corrompido, em que as leis de Moisés no Antigo Testamento, trazendo para o povo de Israel, que era o povo de Deus, estavam, o homem corrompido pelos seus pecados, mortos dos seus deleites e mortos dos seus pecados. Nós vemos Jesus aparecendo neste mundo, o último Adão, num cenário terrível, mas mesmo assim, o nosso Jesus Cristo, que foi tentado em tudo, que sofreu, como nós aprendemos aqui, todas as dificuldades de sendo homem, tendo fome, tendo dor, tendo tristeza, tendo angústia, tendo agonia, mesmo assim, neste cenário tão difícil, Jesus aparece e mesmo assim ele é perfeito em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que nele não há pecado. Com tudo que Jesus sentiu, contudo ele não pecou em nenhum momento. Então o primeiro Adão ele fracassou, mesmo num cenário perfeito, mas num cenário imperfeito, o último Adão, Jesus Cristo, ele não fracassou. Ele foi perfeito em tudo, ele foi santo em todas as coisas, ele mudou o pensamento das pessoas daquele tempo, através da sua maneira de viver, e por isso ele venceu o mundo e venceu o pecado. Ele aniquilou o pecado na sua carne, ele, através da sua santidade, venceu o pecado. Então, a última parte da lição diz assim, do segundo tópico: quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12:2. Nós somos redimidos em Jesus Cristo, apenas nele nós podemos ter a redenção do nosso pecado através do sangue de Jesus Cristo, Mesmo quando tudo dizia ao contrário, Jesus foi perfeito em toda a sua maneira de ser. É por isso que Jesus Cristo ele é o homem perfeito e ele é o nosso Senhor e Salvador, E o último tópico da nossa lição, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Vamos lá. Observe o que está escrito neste tópico. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza igual à nossa, como homem, jamais esteve sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, no seu capítulo de número 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus foi perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo de regra de fé. Observe, Jesus como homem também passou tudo que nós passamos. Jesus como homem foi provado. Jesus como homem, ele foi tentado pelo inimigo ao deserto. Jesus como homem sofreu as mesmas dores que nós hoje sofremos. Jesus como homem, ele tinha, como Adão também, ele tinha a opção de servir a Deus ou ceder à tentação. O primeiro Adão, ele cedeu à tentação, mas Jesus, ele foi perfeito em toda a sua história de vida. Jesus, ele foi perfeito em todos os aspectos de vida dele. Jesus, não houve um pensamento sequer de Jesus sobre o pecado. Pelo contrário, ele combatia o pecado com o poder da palavra. Lembra o que ele disse a uma mulher que foi apanhada em ato de adultério?
e os homens queriam apedrejar ela, ele disse assim: onde estão os teus acusadores? Por quê? Porque eu não vim para acusar, eu sou o advogado justo e fiel. E ela disse: os meus acusadores não estão mais aqui. E aí Jesus disse: nem eu te acuso, porém vai e não peques mais. Jesus sobressaiu, ele não estava preso ao pecado, pelo contrário, ele pulou em cima do pecado. Ele disse que o pecado não tem poder sobre ele, e é para isso que ele nos chamou hoje, para que por ele, para ele e com ele nós vencemos o poder do pecado, vencermos todo o poder do pecado lá em Adão, que Adão trouxe à humanidade. Jesus disse em João falando isso daqui, e é algo interessante. João disse assim: filhinho, não pequeis. Ele disse assim: há uma possibilidade em Cristo que você não peque, há uma possibilidade em Cristo que você viva uma vida santa, regrada na palavra de Deus. Mas ele disse assim: caso alguém peque, não se desespere, existe um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, o único que pode, como o nosso pastor disse, livrar o homem do poder do pecado. É isto que Jesus veio fazer por nós, na nossa era, no nosso tempo. E você está no tempo certo de Deus para aprender esta lição. Que Deus abençoe tua vida, e vamos para a conclusão com o nosso pastor. Amém? Então, a nossa conclusão da nossa lição, nós vamos encerrando aqui, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ficar só com essa palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Nós alcançamos aqui o nosso objetivo da lição, que era expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o perfeito homem e 100% Deus. Então quero agradecer a vocês que acompanharam conosco essa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos, né? Logo mais à noite estaremos fazendo uma live para o nosso culto à noite, né? Deus tem uma palavra no seu coração, irmãos. Nesse tempo de reclusão, nós estamos na nossa casa aí, de confinamento, né? Eu quero pedir para os irmãos que estejam sempre atentos, né? Guardando os princípios da palavra, né? Voltem aos princípios, voltem a fazer culto doméstico, louvores na tua casa, orações constantes, leitura diária da palavra de Deus. É assim que nós vamos alimentar a nossa fé, né? Teve alguns vídeos no nosso grupo de culto em casa, né? Nós podemos seguir o exemplo. Faça o seu culto em casa e mostre os vídeos para nós ali através do nosso grupo do WhatsApp, né? Poste os seus vídeos, poste que nós somos igreja na nossa casa, nós adoramos ao Senhor. Neste momento nós temos que ser luz aonde nós estivermos, tá bom? Que Deus abençoe a toda a igreja da Mirim, todos os irmãos que estão nos acompanhando por este canal. Que Deus abençoe a tua vida, o Senhor te guarde, o Senhor te dê vitória, e o nome de Jesus seja glorificado todos os dias. Fique na paz, que Deus abençoe.